Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seu novo curso aqui do Estudonauta, que é um curso que muita gente me pede lá no canal do YouTube, que é o curso em vídeo. É uma linguagem que está cada dia mais necessária no mercado de trabalho, muita gente tem falado sobre ela, muitos alunos me perguntam dentro de sala de aula sobre essa linguagem, e eu declaro aqui oficialmente aberto o seu curso do Estudonauta de linguagem C#. Ela é uma linguagem que foi criada dentro da Microsoft, é uma linguagem que vem conquistando o mercado, como eu acabei de falar, dia a dia. É uma linguagem que é muito legal você aprender, é gostosa de aprender e você consegue ver resultados rápidos. Se você fez o curso de C com a gente, de linguagem C, e a gente já vai falar sobre isso, sobre esse assunto, preciso aprender C para aprender C# ou não preciso? Se você fez o curso com a gente, eu falei várias vezes, a linguagem C é uma linguagem chatinha, é uma linguagem com muitos detalhes. Esses detalhes foram morrendo com o tempo e agora no C# ele ficou muito legal para você conseguir fazer programas simples, até programas mais avançados, sem ficar precisando desses detalhes de qual comando eu vou usar para ler um número, qual comando eu vou utilizar para ler uma string, como que biblioteca que eu vou utilizar para determinada coisa. Tem uma biblioteca que funciona num sistema operacional e não em outro. Então o C# resolveu muitas dessas pendências da linguagem C. E em momento nenhum eu estou falando mal da linguagem C. É uma linguagem importantíssima para o mercado, mas, convenhamos, é uma linguagem mais antiga, surgida e promovida lá na década de 70, 60, 70. A gente está falando aqui de uma linguagem ultramoderna e que com certeza você vai gostar pra caramba de aprender aqui com a gente. Esse curso vai começar desde o início, vai te mostrar os princípios, como tudo aqui no Estudonauta. Vou contar a história, vou instalar o ambiente para você, então tudo isso vai ser feito nos moldes do Estudonauta que você já está acostumado ou acostumada. Mas antes de efetivamente falar, contar a história e tudo mais, vamos ver as características principais da linguagem de programação. Quais são as principais características da linguagem de C#? Em primeiro lugar, ela é uma linguagem orientada a objeto. Ela é baseada no paradigma da linguagem imperativa, são as linguagens imperativas, com laços e tudo mais. Apesar delas terem algumas características de linguagem funcional, trabalhar com lambdas, ela é essencialmente imperativa e orientada a objeto. Ela é baseada num ambiente de programação chamado .NET Framework. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula de como funciona a linguagem C#. Mas o .NET Framework é um framework, é um conjunto de softwares já pré-montados para facilitar o seu desenvolvimento em múltiplas plataformas principalmente. Então hoje em dia, você tem programas em C# rodando diretamente no Windows, que é a plataforma principal, mas você tem com Xamarin, a gente tem sistemas rodando em Android, em iOS, você também tem muitos jogos junto com a biblioteca Unity. Tudo isso é muito facilitado por conta do .NET Framework. Então nós estamos aqui aprendendo uma linguagem ultramoderna, que surgiu em 1998. Isso é muito recente. Mais recente até que o Python, que está fazendo muito sucesso por aí também. Uma outra característica da linguagem C# é rodar dentro de um ambiente gerenciado. Isso aumenta muito a segurança do seu sistema. Basicamente, ele funciona, se você já é um programador ou programadora de Java, você conhece mais ou menos a arquitetura da linguagem. Ela funciona numa máquina virtual. Essa máquina virtual é altamente gerenciável. Ela não permite o acesso direto à sua máquina. Isso traz muito mais segurança e evita que seus programas façam besteira dentro do seu sistema. Existe o tratamento de valores nulos. Existem vários recursos que a gente vai falar durante esse curso. Mas basicamente, trabalhar com esse ambiente gerenciado traz muita segurança e estabilidade para os seus programas em C#. E como muita gente costuma dizer aí, o C# é uma linguagem tão poderosa, ou até mais, do que o C++, porque é orientada a objeto e mais moderna, mas tudo isso com a simplicidade do Visual Basic. E se você nunca programou em Visual Basic, imagine uma linguagem bem simples de programar. A maioria do ambiente visual tem muito arrasta e solta, tem muita linha de comando consistente, fácil de digitar, fácil de aprender. E se tudo isso aqui não bastasse, é uma linguagem padronizada. Ela é padronizada pelo ECMA. O ECMA International é uma associação europeia para padronização de sistemas de informação. Você já deve ter ouvido falar do ECMAScript, por exemplo, que traz os comandos de JavaScript, só que padronizados? Pois o C# também possui essa padronização. Se você procurar pelos padrões ECMA 334 e 335, eles falam sobre C#, mas você não precisa saber disso para começar a aprender. A minha recomendação é, começa a estudar, vai de um modo fácil, de um modo simples, leve, fazendo coisas simples que a gente vai fazer nesse primeiro módulo, que aqui no Estudonauta tudo começa no módulo 0, E depois, se você se especializar mais fortemente, você vai se aprofundando. Você não precisa se aprofundar logo de início, porque senão você vai acabar se frustrando e se cansando. Então, vai na do tio aqui, acompanha as aulas,
Aprende, vai chegar um momento em que você vai sentir a necessidade de continuar a aprender sozinho. E como todo curso aqui do Estudonauta, nós recomendamos uma bibliografia. A bibliografia para o curso de C# são duas. Um livro em inglês, que é esse C# Programming Language, que é do Anders Hejlsberg. Difícil falar o nome dele, né? Ele é um dos criadores da linguagem. Na verdade, esse livro ele é criado pelo criador da linguagem, o criador do compilador, o criador de... Cara, foi a galera que criou o C#. Você já vai ver durante a aula de história. Mas esse livro, apesar de ser, como você vê aqui, do C# 4.0, e no momento que eu tô gravando esse vídeo nós já estamos na versão 7, ele é totalmente atual. Na verdade, da versão 4 para frente foram algumas atualizações que foram ocorrendo, algumas coisas adicionais que foram sendo colocadas. Então esse livro é muito útil aí. Outro livro que a gente vai utilizar é um livro até mais antigo que esse, mas é um livro muito bom, eu gosto bastante. Foi com ele que eu aprendi C# e foi com esses caras que eu aprendi Java também, que é o livro dos Daytons, que inclusive tem em português, que é o C# Como Programar. Ele é um livro grande, ele é um livro caro e eu recomendo que você compre somente depois que você aprender a base. Se realmente você gostar da linguagem e quiser se aprofundar nela. Basicamente, como professor, a minha tarefa aqui é te dar recomendações. Já te dei duas e se por acaso você tiver dúvida em relação a algum título, você pode entrar lá no Estudonauta, vai na área de fóruns e começa uma discussão com a galera. Cada um vai lá, coloca o livro que está utilizando, que aprendeu a programar, alguma apostila de uma universidade. Enfim, existem várias maneiras de se aprender programação. Como eu sempre digo aqui, o livro é um bom guia para o seu aprendizado. O vídeo também é. Afinal, se não fosse, eu não teria criado o Estudonauta. Mas o livro é legal, você consegue puxar em qualquer lugar, dar aquela estudada extra, ver tudo de uma maneira mais organizada e completa. Se eu fosse gravar um livro inteiro em vídeo, ele ficaria muito chato e maçante. Então, essa dupla aí de livro e vídeos complementa muito o seu aprendizado. E aí, então beleza. Agora que a gente acertou, falamos sobre o poder da linguagem e também recomendei as bibliografias. Agora vem uma outra pergunta a ser respondida. O que eu preciso para fazer esse curso? Pô, Guanabara, o que eu preciso ter no meu computador, ou ter no meu celular, ou ter em algum lugar para eu poder aprender C#? E eu te digo, a primeira coisa que você precisa é ter o Visual Studio instalado. O Visual Studio, ele não roda em qualquer máquina. Você também não precisa de uma máquina da NASA, um computador gamer, mas ele também não vai rodar se seu computador for muito antigo, infelizmente. É a mesma história do Java, que precisa de um ambiente legal para poder rodar um NetBeans. O C# também funciona dessa maneira. Infelizmente, você vai precisar de uma máquina um pouco mais atualizada com o mercado. Você vai ver na aula de instalação que ele precisa de um recurso grande, precisa de espaço em disco, mas experimenta na sua máquina antes de você dizer que você precisa comprar um computador novo. Senão esse aprendizado vai acabar saindo caro demais. Mas eu não posso deixar essa parte passar sem te avisar. Outra coisa que você vai precisar... Cara, isso aqui se tornou quase obrigatório no Estudonauta. Um caderno. Isso porque é o seguinte, os vídeos eles vão acontecendo, você vai aprendendo. Chega um momento que você fala, mas como é que era aquele comando mesmo? Qual foi aquele conceito que o Guanabara falou nos vídeos? Pode ser que fique muito tempo, leve muito tempo para você achar esse conteúdo. Então se você for assistindo aula e fazendo anotações no seu caderno, aqui no Estudonauta a gente sempre recomenda, compra aquele caderno grossão de 10 matérias, cada uma das matérias vai ser um dos cursos que você está fazendo aqui no Estudonauta. O método que eu utilizo aqui dentro do site é muito parecido com aquele que eu utilizo dentro da minha sala de aula. Foi para isso que o Estudonauta nasceu. Então já vai lá naquela sua matéria lá do seu cadernão que você já separou. Se não separou, vai numa loja aí qualquer e compre. E já coloca grandão na capa lá. Aulas de C#. E aí você começa a aprender. Outros dois requisitos que são imprescindíveis. Isso eu exijo em todas as aulas do Estudonauta, principalmente nesses cursos de programação. Dedicação. Não adianta você chegar e falar assim, ah não, eu vou aprender. Vai dar play nos vídeos, ficar assistindo o vídeo, como eu sempre falo aqui nos cursos, não adianta de nada. Basicamente você vai ver que eu sei C# e simplesmente vai assistir como se fosse um filme. Em pouco tempo você vai acabar esquecendo. Então a sua dedicação, a sua persistência vai ditar o seu sucesso ou insucesso em linguagens de programação. Tem uma frase que eu falo bastante em sala de aula, já falei em vários vídeos do curso em vídeo também, já falei inclusive no Estudonauta. Muita gente me pergunta, qual é o segredo de sucesso para eu aprender a programar? Qual é a fórmula para aprender a programar? E eu simplesmente digo, não existe essa fórmula. Eu não sei qual é o segredo para você aprender a programar, mas eu sei qual é o segredo para você não aprender a programar. É você não praticar, não se dedicar. E a prática também é uma coisa muito importante. Tudo que eu pedir, tudo que eu sugerir que você faça, faça. Abre o Visual Studio e faz tal exercício.
faça. Porque assim, ver a resposta é muito fácil. Você vai entender. O problema é você praticar. Você deve conhecer muita gente aí que, por exemplo, vê um filme em inglês, entende as frases. Aí chega na hora de conversar com alguém, dá aquela travada. Não consegue falar, não consegue concatenar as palavras. Quando você assiste, as palavras já estão concatenadas. Alguém já teve esse trabalho de organizar as ideias para você e falar inglês. Então você entende inglês, mas talvez você não saiba falar inglês. Para você aprender a falar inglês, só tem um método: conversar em inglês com as pessoas. A mesma coisa é programação. Tem muita gente aí que entende linguagens de programação. Olha um programa, entende todo o comando, mas na hora de construir o seu próprio programa, dá a mesma travada que aquele cara que não conseguiu conversar em inglês. Considere aprendizado em linguagem de programação como se você estivesse aprendendo um idioma novo. Você já sabe a base. Você vai aprender comandos novos e vai aplicá-los. Então, segue isso aqui. Se você não fizer um desses aqui, não adianta vir lá no fórum e falar assim: mas eu não aprendi. Óbvio que você não vai aprender se você não seguir essa técnica aqui. E para o curso de C#, que não é um curso básico, primeiros passos, eu também tenho pré-requisitos. Eu preciso muito que para aprender uma linguagem de programação qualquer, seja C# ou qualquer outra, você tenha conhecimentos prévios em algoritmo. E pensando nisso, aqui no Estudonauta a gente está concluindo um curso de programação básica utilizando o Portugal Studio. Você pode ter aprendido com outros, não tem problema nenhum. Se você já fez faculdade ou passou num esquema técnico ou aprendeu sozinho, algoritmo, não tem problema, você não precisa fazer o curso de Portugal Studio. Agora, se por acaso você está começando a programar agora, quer começar com C#, mas você não está ainda afiadão com os princípios básicos da programação, você não sabe o que é uma variável, atribuição, operações aritméticas, estruturas de controles, vetores, rotinas, isso tudo você precisa saber afiado para poder começar a fazer esse curso de C# com a gente. Então vai por mim, aqui no Estudonauta já está incluído na sua mensalidade. Não é perda de tempo, vai por mim. Faz o curso de programação básica, fundamentos de programação, faz todos os exercícios utilizando o Portugal Studio como a gente recomenda aqui, e aí depois você volta aqui nos cursos de programação. Então esses dois requisitos aqui são obrigatórios. Existe também um requisito recomendado, que eu recomendo que você já tenha uma experiência prévia, não precisa ser completona não, em linguagem C ou C++, ou as duas. E mais uma vez eu venho aqui ajudar você. Se por acaso você nunca programou em linguagem C, a gente também tem aqui no Estudonauta. É só você entrar lá no ambiente de cursos, vai no curso de linguagem C, começa, faz o curso até para você entender a história, a evolução da linguagem, onde ela é usada hoje em dia, e você entender qual foi a evolução natural até chegar ao C# que a gente tem hoje. Então isso aqui não é obrigatório, mas eu recomendo fortemente. Então é isso, chegou a hora da gente começar efetivamente o seu curso. Você já entendeu o que é a linguagem, já viu qual é o poder e qual é a necessidade dela, já conheceu a nossa bibliografia, já conheceu os requisitos básicos do curso e agora, vamos lá! Vamos começar a aprender linguagem de programação C# aqui no seu curso de programação C# do Estudonauta. Um grande abraço e segue para o próximo vídeo.